Segundo o IBGE e a Unicef, 75% dos professores relatam desempenho escolar prejudicado pela falta do envolvimento dos pais na escola. 50% de maiores chances de repetição de escolar quando os familiares não estão envolvidos. A motivação é reduzida em 30% em crianças sem envolvimento dos pais. E 25% de mais casos de ansiedade e depressão sem o apoio familiar. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim. Aqui você encontra conteúdo para ajudar você na sua casa. Seja pai, cuidador, educador. A nossa ideia é trazer temas complexos para ajudar você nesse dia a dia. E estou aqui hoje com elas, que são especialistas na relação escola e família, educadoras, palestrantes, escritoras, fundadoras da SOS Educação, Roberta e Thaís Bento. Obrigado. Vocês duas são Bento? Duas Bento. Por um acaso, eu falo que eu não só passei 9 meses gerindo a minha sócia, como também amamentei a minha sócia. Nossa, muito profundo isso, né? Profundo isso, hein? É. E estou também com ela, diretora da Colegare, Marina Valverde. Obrigado, Marina, de novo, hein? De novo. Quarto episódio? Acho que sim, né? Caramba, o quarto já. Então, tamo junto já. Bom, primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui hoje, obrigado pelo tempo de vocês. Esse tema da educação sempre é um tema muito importante, então quanto mais pessoas estiverem envolvidas, se unindo para levar essa informação para os pais e para as casas das pessoas e para as escolas, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas famílias e muitos professores aí nos seus desafios diários. E hoje com um toque especial, assim, do prazer em estar aqui. Porque ainda ontem, quando nós estávamos respondendo algumas caixinhas no nosso Instagram, no SOS Educação, eu fiz um apelo. Pais, participem também, porque... A gente só recebe dúvida de mães, né? Ô, pai! Então é muito legal a gente ter, assim, um podcast, sabe, feito, apresentado por pai e levando os assuntos pelo ponto de vista de um pai, estimulando outros a participarem também desse processo. Que legal, obrigado. Porque assim, o intuito do podcast é exatamente esse. De alguma forma poder promover. A minha ideia era chamar homens, mas foram poucos homens, né? A maioria foram mulheres ainda que falam sobre esse tema de parentalidade, né? E dessa questão de educação. Mas é um caminho, né? Estamos caminhando aí para fazer com que as pessoas estejam mais presentes, pelo menos os pais estejam assistindo, pelo menos. Sim. É um caminho, né? Para que eles possam participar, como você mesmo falou, né, Roberto? Porque a escola é um reflexo da sociedade. A gente tem sociedade com mães sobrecarregadas. E a escola é um ambiente com mães sobrecarregadas, né? E a participação dos pais é realmente bem pequena. Mas sabe que até quando a gente faz live, até tem entrado mais pai, né, Thaís? Mas para mandar dúvidas, mandar pedido de ajuda, ou quando a gente posta uns temas polêmicos ali, o que você faria, né? Sempre relacionado com a escola, a gente chega a ter, assim, 800 comentários e 2 de pai, ou de homem, ou de um cuidador. Sabe? Então, assim, é chocante o quanto quando o assunto é relação família-escola, o estudo dos filhos, os desafios do dia a dia, muito embora os pais estejam participando mais, ainda assim, deixa muito a desejar. Para os pais que participam, eles vivem no grupo de WhatsApp, por exemplo, das turmas, né? Normalmente é só esse pai que tá lá, o resto é tudo mãe. É praticamente um grupo de mães, né? É verdade. Não, e o que acontece também, nas reuniões que eu vou das minhas filhas, por exemplo, eu percebo que eu sou um dos únicos pais, eu gosto de ir em todas, eu fui em todas, na verdade, até agora, que ela começou a estudar apenas esse ano, e eu consegui bater carteirinha lá em todas. E um outro ponto, um outro reflexo que eu comecei a perceber também, aí por uma questão de curiosidade desse universo dos homens, né? Que os homens não se interessam pela educação do filho. Mas quando eu falo, parece que eu estou falando dos homens que estão em volta da minha bolha ali. Acho que os homens que estão na minha bolha, eles até se interessam, mas é uma bolha muito pequena. Quando a gente rompe essa bolha, a gente vai para a minoria, por exemplo, para a grande massa de pessoas, o que a gente ouve dos relatos das pessoas falam, poxa, o pai não participa, o pai já não tem uma presença ativa na casa, que essa é uma primeira missão. Sério, o filho tá normalmente. Eu fui no podcast e foi muito engraçado. Aí a pessoa me fez várias perguntas. Ela começou o podcast me fazendo várias perguntas. Rodrigo, vou te fazer perguntas, você responde com a primeira palavra que vem na sua cabeça. Eu falei, vamos lá, né? Aí começou, qual o nome da professora da sua filha? Aí falei, qual é a série? Qual o nome dos melhores amigos da sala da sua filha? Ela fez umas 10 perguntas, dessas 10, acho que 6 perguntas eram sobre a escola. E eu
consegui responder todas. Ela até falou, pô, você respondeu todas, né? Aí, vou falar uma coisa offline, não vou editar depois. Se eu quiser ter mentido pra ela aí também, né? Pois tudo é. bem, né? Fazer de conta que eu sei. Pode até deixar esse comentário. Contrair. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, depois eu conversei com ela, ela falou, Rodrigo, as pessoas não sabem, mas sabe qual foi a curiosidade? Ela queria falar sobre a vida da paternidade. E ela fez 6 perguntas sobre a escola. Olha como a escola está inserida na vida dessa criança. Ela tem uma importância muito grande, um peso muito grande, como a Marina falou, adorei. Ela falou que a escola acaba sendo um reflexo da sociedade, e eu concordo. Como surgiu a SOS Educação? Como que vocês pensaram, pô, vamos transformar esse universo da educação? Porque vocês hoje transformam esse mundo da educação, né? Pelo que eu acompanho, pelo impacto que vocês geram. Como é que surgiu? Então, tudo tem a origem na minha infância, mas não fui eu que criei o SOS Educação. Eu fui uma criança que enfrentou muitos desafios. Eu tive uma paralisia cerebral no momento do meu nascimento. E a informação que os médicos levaram para os meus pais foi de que eles deviam se preparar, porque eu ia ter uma vida de muitos desafios, que provavelmente eu teria dificuldade de fala e audição, mas que a única certeza que eles podiam dar é que eu ia ter dificuldade de aprendizagem. E que as outras sequelas meus pais teriam que descobrir, conforme eu fosse crescendo. Foi assim, com essa informação, que meus pais saíram comigo da maternidade. Quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada, voltaram a procurar os médicos, que só então descobriram uma sequela grave que eu tive nos membros inferiores. Então, eu passei a minha primeira infância inteira entre cirurgias nas 2 pernas, e eu não pude ir para a educação infantil. Eu fui para a escola pela primeira vez, direto no primeiro ano, quando eu já tinha 7 anos. O ano letivo já estava na metade, que foi quando eu saí da minha última cirurgia, comecei a andar, e meus pais foram felizes da vida me matricular na escola. E quando nós chegamos na primeira escola, o que nós ouvimos foi: não, aqui não. Não queremos a Roberta aqui, porque dá para ver pela fragilidade dela que ela não vai conseguir aprender e provavelmente ela vai atrapalhar os nossos alunos que já estão aqui cursando o primeiro ano de escola. Numa época que eu falo que, assim, mais adultos achavam que podiam bater o olho numa criança e determinar o potencial daquela criança, né? Bom, meus pais foram embora comigo para casa. Felizmente, eles não desistiram de mim. Eles ajustaram o discurso e foram procurar uma outra escola, onde eles pediram a oportunidade de eu frequentar, e eles se comprometeram em serem parceiros da escola, porque inclusão era uma palavra que nem existia. Então, a escola não sabia como é que eu ia me manter lá, meus pais também não, mas eles fizeram um pacto de parceria. E 2 coisas aconteceram. Uma, que eu me apaixonei pela escola, e a outra, que eu decidi ainda muito cedo que o que eu faria da minha vida de adulta seria na área de educação, porque eu queria devolver para a escola aquela oportunidade que ela me deu. Eu amava estudar, eu amava ir para a escola. E aí, quando eu cheguei no Ensino Fundamental 2, que hoje é o 6º ano, mas era 5ª série, que eu comecei a ter aula de inglês, aconteceu um fato que é importante nessa minha trajetória. A escola chamou meus pais para perguntar se tinha alguém em casa que estava ensinando inglês para mim, porque eu tinha muita facilidade com o aprendizado de inglês e todo mundo ficou muito surpreso. Meus pais foram para essa reunião e explicaram que não tinha ninguém me ensinando em casa, lá em 1975, numa época que a gente não tinha onde ouvir ou praticar inglês, exceto se a gente fosse para um curso de inglês. E meus pais explicaram que não. Meu pai só era um pedreiro, que só fez até o 3º ano de escola, e minha mãe uma dona de casa que estudou até o 4º ano de escola. Então, ninguém estava me ensinando em casa, mas meu pai saiu dessa reunião com a escola, decidido que, se a escola apontou que eu tinha um talento, ele ia buscar uma maneira de me ajudar a desenvolver esse talento. E ele saiu batendo de porta em vários cursos de inglês, porque com o salário dele de pedreiro, sustentando uma família de 6 pessoas, nós somos 4 irmãos, ele não tinha a mínima possibilidade de pagar. Mas ele não desistiu, até que ele achou um curso de inglês que aceitou a proposta dele, que era em troca de uma bolsa de estudos para mim, ele ofereceu os serviços dele de pedreiro para fazer manutenção no prédio da escola. Isso impactou toda a minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu passei para a faculdade que eu escolhi, que era letras. E pelo meu desempenho na faculdade, quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra, em formação de professores para ensino de inglês como língua estrangeira. Eu fui para a Inglaterra, fiz essa especialização. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a criar um projeto integrando a tecnologia ao ensino de línguas. E esse projeto
era muito inovador, em 1996. Gerou várias reportagens em jornais de diferentes estados do Brasil. E eu acabei recebendo um convite para trabalhar numa empresa que estava chegando no Brasil com a proposta de fazer integração da tecnologia na educação em todas as áreas do conhecimento. Aceitei esse convite e comecei uma carreira nessa empresa como primeiro assistente pedagógica, depois gerente. Depois eu me tornei a primeira diretora mulher dessa empresa, que estava em 89 países. E depois eu me tornei vice-presidente dessa empresa. E eu viajava o mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil. E em qualquer lugar que me dissessem que estava funcionando, eu ia ver o que era. Buscava inspiração, fazia parcerias fora do Brasil, voltava para o Brasil e implantava esses projetos em escolas públicas do Brasil inteiro. Então, de repente, eu achei que eu estava num ponto ali que eu estava conseguindo realizar o que até hoje é minha missão de vida, que é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. E aí eu decidi, então, que já que a minha missão estava caminhando, que estava na hora de realizar meu sonho. E meu maior sonho de vida era a maternidade. Eu queria gerar o filho. E foi quando, de novo, eu vi o mundo virando para mim e falando, você não. O que todos os médicos diziam era que talvez para engravidar não tivesse problema, mas pelas sequelas que eu tenho da paralisia cerebral, que eu não levaria uma gestação até o final. Aí eu fiquei um pouco lá pactada, tentando processar essa informação, até que um dia eu pensei que aquela mulher, para quem de novo o mundo estava dizendo você não, era a mesma pessoa que um dia foi uma criança para quem disseram não vai ouvir, não vai falar, não vai andar, não vai aprender. Eu tinha conseguido superar tudo isso, então eu decidi que eu ia tentar realizar o meu sonho da maternidade. Eu engravidei, foi uma gravidez de altíssimo risco, foi muito difícil, mas eu consegui chegar até o dia 30 de junho de 1989, quando o meu sonho se realizou. Caramba. E aí, como que nós chegamos até aqui? Agora tem mais um personagem nessa história. Bom, então eu sou filha de professora, desde sempre tive muito no meio da educação por causa da minha mãe. Toda casa que a gente morava sempre tinha uma salinha de aula no fundo da casa, que ela dava aula particular depois que ela chegava do trabalho. E essas salinhas de aula sempre foram cenários das minhas brincadeiras de criança, de boneca, de escolinha. Quando eu estava um pouco mais velha, mais ou menos na 7ª série, minha mãe já estava nessa última empresa que ela trabalhou, que ela trabalhava muito e viajava muito. Tinha dias que me perguntavam onde minha mãe estava, que eu não sabia nem responder, porque ou ela estava em algum lugar do mundo, descobrindo alguma coisa nova para a educação, ou em algum lugar do Brasil, implantando alguma coisa nova para melhorar a educação. E aí, quando eu estava mais ou menos na 7ª série, ela começou a me levar junto para as viagens, todas as vezes que eu estava de férias da escola. Então, todo julho e janeiro, para onde ela fosse eu ia junto, e o que ela fosse fazer eu fazia junto também. Desde visitar escolas modelo, até fazer cursos em universidades. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu fui fazer faculdade. E aí, é óbvio que ela vai fazer faculdade de Pedagogia. Administração. Primeira, a gente fala que essa é a primeira lição que a gente deixa quando a gente conta a nossa história. Que assim, o seu filho não quer a sua empresa, a sua carreira, a sua profissão, seu filho quer outra coisa. Quer seguir a vida dele, né? É. Nós somos de São José dos Campos, interior de São Paulo. Então, com 17 anos, eu vim para São Paulo fazer faculdade de administração. Administração. E durante o primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar, dando aula de inglês para crianças numa escola que tinha atravessando a rua da faculdade. E quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez, me deu o clique de, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Tcharam! Teve esse clique que me ajudou a entender. Olha só. E aí prestei vestibular. Não fui eu, né? Não fui eu, foi o clique. Foi o clique. Eu prestei vestibular de novo, me formei em pedagogia na USP, dei aula bastante tempo em escolas em São Paulo, depois fiz uma pós em marketing, e depois da pós, em 2014, começou a sementinha. Agora chegamos para a resposta, estamos construindo essa resposta da pergunta. Em 2014 começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje. E, inicialmente eu tive uma ideia de criar um canal no YouTube, e nesse canal passar uma série que era como se fosse aquele Super Nene, só que da educação. Então eu ia até a casa das famílias que pediam socorro e ajudava a ajustar a rotina em casa todas as vezes que os filhos estavam dando trabalho para fazer tarefa, para ir para a escola, para fazer qualquer coisa em relação à escola, aos estudos. E comecei a gravação para essa série e logo nas primeiras gravações, 2 coisas importantes aconteceram. Uma, que eu vi que as famílias estavam precisando mesmo de ajuda nesse assunto, porque eu comecei a receber muitas mensagens de famílias do Brasil todo pedindo socorro. E a segunda coisa que aconteceu
foi que eu vi que eu estava precisando do socorro da minha mãe. Que, apesar de trabalhar muito, ela sempre reservava um tempinho para me ajudar a planejar o que eu ia fazer com cada família que eu ia visitar. E todas as vezes que eu colocava em prática as sugestões que a minha mãe dava, funcionava, o filho começava a estudar. E foi aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia. E foi assim que a Thaís me roubou de uma carreira que eu tinha construído. Eu estava há 18 anos naquela empresa de tecnologia na educação. E quando ela me fez o convite, eu fui lá e pedi demissão. Todo mundo achou que eu estava maluca, mas eu sabia o que eu estava fazendo, porque quando ela me convidou para trabalhar com ela, eu vi diante dos meus olhos o meu sonho se juntar com a minha missão. Então, a maternidade e a educação se juntaram ali, não tinha a mínima possibilidade. Não tem como dar errado. Isso, eu vou falar, não, é o universo me chamando. Então, eu pedi demissão, mas antes de começarmos a trabalhar juntas, eu quis ir buscar a resposta para uma dúvida que me acompanhou a vida inteira, sobre o que teria me ajudado a superar os desafios de aprendizagem que todos os médicos disseram para os meus pais que eu ia ter. E então, nós fomos juntas para os Estados Unidos, para diversas universidades, para estudar neurociência cognitiva, que é o estudo do que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. E chegando nas universidades americanas, nós encontramos um mundo de pesquisas que formam um alicerce muito sólido para as estratégias que nós já vínhamos passando para a família e para a escola, sobre pequenos ajustes no dia a dia que geram um grande impacto na relação que as crianças e adolescentes nascidos na era digital têm com o processo de aprendizagem formal, com os estudos. Então, nós voltamos para o Brasil decididas que começaríamos o nosso só que trabalho. Tudo isso que a gente via na neurociência era muito acadêmico, numa linguagem muito teórica, sem nenhuma conexão com a prática do dia a dia da escola, na sala de aula, ou da família, né, com os filhos em casa. Então, a gente decidiu que o que a gente ia fazer era levar isso para a prática da família e da escola. E a gente começou o trabalho pelo site do SOS Educação, colocando todo esse conteúdo que a gente estava fazendo lá em 2014, isso. Depois de 2 anos que o site estava no ar, o jornal Estadão nos convidou para colocar o site dentro do site do Estadão. Hoje ele segue lá dentro. E nós nos tornamos especialistas na relação de família e escola. Então, nós escrevemos o livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Começamos a dar palestras pelo Brasil, depois mundo todo. Nos tornamos colunistas da revista Pais e Filhos. A gente escreve a coluna Escola todo mês. E aí a gente começou, assim, com um trabalho muito ativo como especialista na relação de família e escola, dando consultoria, dando palestra, fazendo muito conteúdo. De uma forma bem orgânica, a nossa presença nas redes sociais foi crescendo muito também, principalmente no Instagram. E aí a gente começou a também ter muito essa parte de produção de conteúdo para as redes sociais. Daí, nesse meio tempo, uma universidade que fica em Vancouver, no Canadá, estava procurando maneiras de produzir conteúdo para a família e para a escola em formato de rede social. E aí eles nos descobriram, nós fomos até lá e hoje nós somos membros do Conselho Acadêmico de Educação da Simon Fraser University. E aí, então hoje o que a gente faz Também lançamos o segundo livro, o Guia para a Família Parceira da Escola. Eu falei só 4 coisas. Na pandemia, as famílias começaram a ter realmente mais contato com esses problemas, né? Porque Exatamente. tá em casa ali, tá vendo, né? Uma coisa acontecer só na escola e depois começa a acontecer ali, na sua frente. Isso, e o que aconteceu com a gente foi que, assim, tem 2 coisas que aconteceram de uma forma bem orgânica. Quando foi 2018, esse trabalho todo começou em 2014, então. Quando foi 2018, a gente teve um furacão na nossa vida pessoal. Nós duas nos divorciamos com 2 meses de diferença. Eu estava há 31 anos com o pai dela e ela estava há 3 anos casada. E aí foi assim, muita sintonia, a gente né? ficou, até isso foi, na verdade a gente casou no mesmo ano. E a gente separou no mesmo ano, porque minha mãe tava há 27 anos com meu pai, mas eles nunca tinham casado. Daí, no ano que eu fui casar, eu tava 7 anos namorando e fui casar. No ano do meu casamento, eu ficava sempre pra ela, assim, a vida toda eu ficava, nossa, eu nunca tive seu sobrenome, meu sobrenome, o último nome, né, é sempre do meu pai, e você nunca casou e não sei o quê. No ano que eu fui casar, ela falou, tá bom, esse ano eu caso também. Então, ela casou em maio de 2014 e eu casei em novembro. Daí, quando foi 2018, nós duas com 2 meses de diferença nos divorciamos. Mas aí foi um furacão. A nossa vida, sabe assim, nós fomos... O fundo do poço é pouco, nós fomos mais para baixo um pouco. A gente foi cavou muito o difícil. E aí, de repente, a gente viu que o que tinha sobrado pra gente depois de tudo isso, ainda mais da minha mãe, que foi um divórcio muito difícil, assim, tipo coisa de novela, o que sobrou pra gente foi a relação que a gente tinha uma com a outra, tudo que a gente tinha estudado na vida.
e o SOS Educação, que já existia, mas até então a gente não vivia dele, não sobrevivia financeiramente Você sabe, eu dele. tinha guardado muito dinheiro da minha vida toda, que eu Uhum. trabalhei, então não era o objetivo que financeiramente a gente vivesse do SOS Educação. Mas foi em 2018, foi quando ele deslanchou, assim, com as palestras, tudo. E a gente começou a postar mais nas redes sociais, além do conteúdo puramente de educação, também muito sobre a relação de mãe e filha, sobre o nosso dia a dia do trabalho. E foi dessa forma que foi organicamente crescendo muito, não só o número de seguidores, mas o envolvimento deles com a gente também. E aí acho que é legal falar, porque tanto para os pais quanto para as mães, né, que escutam o podcast, a gente vai passando fases na vida e tem fase que é muito difícil a gente enxergar uma luz no fim do túnel. Então essa foi uma fase, 2018 foi muito difícil. Minha mãe tem Mas- aquela frase que você fala que é boa, das perguntas, né? Que é... Eu falo que, assim, uma frase que eu gosto muito é que todas as vezes que a gente acha que aprendeu todas as respostas, vem o mundo e muda as perguntas. Então, assim, eu achava, sabe assim, do que minha filha, ela é uma profissional maravilhosa, ela casou, tá tudo bem, agora Adorei a Tá tudo o mundo certo. virou de cabeça para baixo, mudou Adoro a frase. todas as Tudo. perguntas. E então nós passamos 2018 e 2019 nos reerguendo emocionalmente e financeiramente. E quando foi finalzinho de 2019, estava tudo encaminhado, o nosso trabalho literalmente nos salvou pelo retorno positivo, pela relação que É uma a energia gente- muito boa que vem no final de cada palestra. Então, isso foi reabastecendo a gente, Nossa, muito bom. assim, do que a gente estava mal. Teve 2018, eu dava palestra até de peruca quase, porque meu cabelo caiu tudo. Daí tinha que... Quase tudo, assim, caiu muito. E emocional. Emocional, né? total. É. Mas aí, final de 2019, eu falei, Thaís, agora, em 2020, financeiramente, a gente vai se estabilizar. Aí, o que aconteceu? Daí- Tcharam! Novas perguntas? Não virou de cabeça para baixo e mudou as perguntas, né? Então, Mas daí o que aconteceu de novo, outra coisa orgânica que eu falei que foram duas, é que daí em 2020 e 2021, o que foi acontecendo é que a gente sempre produziu o conteúdo falando com as famílias. Uhum. Mas quem passou a usar muito os nossos conteúdos também foram as escolas. por Então, a conta gente- do sufoco da da pandemia. Então a gente passou a ter um número muito envolvido assim de seguidores, de pessoas ali com a gente que são os decisores das escolas. Então de repente a gente começou a ter dois braços no nosso trabalho, esse de especialista na relação de família e escola e outro com a gestão escolar, que hoje em dia a gente segue fazendo esses dois lados, né, do trabalho. Surgiram novos produtos, novas E mais, possibilidades. Né? e mais a parte de que daí eu jamais previa isso, por isso que a gente fala que a gente gosta muito de falar também para as famílias que têm filho em idade de vestibular, que o vestibular, a faculdade que seu filho fizer, não determina a profissão que ele vai ter, porque provavelmente ele vai inventar, assim como a Thaís inventou a profissão que eu tenho hoje, especialista na relação família-escola e influenciadora digital de conteúdo na área de educação. Nossa. A gente faz marketing de influência na área de educação. Eu fiz também. letras para ser professora de português, inglês e literatura. O episódio vai ser assim, com várias frases de efeito? Só pra eu saber, A porque eu adoro minha frases. frase de É? efeito. Então, Roberta, a gente vai ter que trocar uma ideia depois, porque eu adoro frases de efeito, né? Eu sempre termino o nosso podcast de Acesso à Gestão Escolar, a Thaís fala, tem uma frase para hoje? Então, já vai Você pensando em é uma das já. frases, Já vai né? pensando que eu quero que você Sabe- finalize. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que viajou o mundo todo vendo, né, projetos aí que relacionavam a educação com a tecnologia. Qual foi o mais legal, assim, o projeto que você lembra até hoje que foi o melhor? Então, assim, a minha paixão, em termos de tudo que eu conheci de educação no mundo, é Singapura. Porque Singapura, inclusive tem uma palestra que a gente faz que eu conto a história de Singapura. Era um país paupérrimo quando se separou da Malásia, que era colônia britânica, e eles não sabiam do que eles iam viver. Então, assim, IDH baixíssimo, e Singapura se tornou um dos tigres asiáticos com uma das melhores qualidades de vida a partir das decisões que eles tomaram de ter a educação como base para o país. E eles fizeram leis que suportam essa visão de que a educação é a área mais importante, e uma delas é que o professor é o profissional com o melhor salário do país. Nenhuma profissão início de carreira pode ter salário mais alto do que o de professor. Mas não é só o reconhecimento financeiro, mas tem toda uma política de reconhecimento, de valorização mesmo do professor, inclusive campanhas de educação das famílias, para que elas entendam o papel delas para a criança valorizar o professor e a escola. E com isso, Singapura passou a Finlândia no PISA
e segue fazendo um trabalho muito legal. Conheci o reitor da universidade, nós ficamos amigos, ele veio visitar o nosso escritório. E por que é o país que eu mais gosto? Não só pelos resultados, mas porque a tecnologia, desde quando ainda aqui no Brasil não se falava de tecnologia na educação, a tecnologia já era parte da educação em Singapura, mas quando a gente vai para lá, sempre levei dirigentes de educação para conhecer a educação de Singapura, nunca eles levam a gente para ver um laboratório ou um equipamento. Então, assim, a tecnologia é tão integrada na educação que ela não aparece separadamente. É tudo junto. É tudo junto e você não percebe a tecnologia ali, porque até hoje ainda tem muito disso no Brasil, de vamos mostrar o equipamento. Não, eles mostram o aluno na prática, gostando de aprender, o resultado, né? Os alunos das melhores universidades do mundo, eles são egressos do ensino médio de Singapura, então o resultado está lá. E é meu país predileto, assim. Singapura. Legal, Singapura. Vamos Então, combinar a gente uma vai visita a Singapura, hein? Temos uma lista. Reggio Emília, Tem. temos África, Bali. né? Bali para ir lá na Green School. E agora Singapura. Agora Singapura. Eu não conhecia a história da Singapura. Tem Muito uma legal, palestra que a gente conta em detalhe, como que eles fizeram Tá no o passo a YouTube? passo aí. Eles são referência de matemática, né? Ah, tá aqui. Matemática. Referência para o Vocês estão no mundo. SS Gestor, não estão? Lá tem. Estamos. Lá tem. Não estamos tão ativamente. Mas tá Essa lá. parte você corta. Mas eu vai. consigo, né, acompanhar tudo. Diretora, Mas eu vou conseguir. vai conseguir. Em breve, em breve. Em breve. Deixa eu fazer primeiro um comentário. Tá. Não tem como não fazer. Que história inspiradora, gente. E eu me emocionei aqui levemente, porque quando você falou de novo, o mundo mostrando, né? E você falando, não, calma aí, eu vou mudar essas perguntas aqui. Legal, vou tentar de novo. Vou tentar. Que linda história, que linda. Parabéns. Obrigada. Acho que até a forma que vocês se reergueram. Acho que quando nós temos um propósito, e parece que vem uma energia que mesmo quando nós estamos ali totalmente esvaído, poxa, uma vez me perguntaram, você não cansa? Eu falei, sim, todos os dias. Muita gente pergunta pra mim, né? Todos Você não os cansa dias. nunca? Gente, Mas vem uma energia fisicamente, claro que sim, que mas faz assim, ó, né? Que empurra a gente de um jeito, né, Roberta? Parabéns pela história de vocês. E eu penso, assim, muito que essas histórias inspiradoras e essa energia que vocês trazem, elas nos inspiram também, né? Porque a gente também tá nesse momento, a gente tá com um monte de coisa nova. Eu conheci elas num momento muito. Foi verdade, foi no almoço, né? Nossa, naquele almoço. o universo conspirou pra Foi um gente. sorteio. O universo é uma Eu coisa que queria encontra dizer o que nós eu estamos nunca tendo ganho hoje. nada, tá? Espera aí, então, conta Eu essa história nunca aqui pra quem tá em ganho casa nada. assistindo, Eu porque nunca ganho nada. as conexões. Bingo, nunca. Rifa, nada, nunca. E eu tava nesse movimento de sair aí numa escola muito violenta, né? Querendo algo diferente, vivendo. Todo mundo sabe os detalhes, mas eu não vou contar. Mas vivendo um momento muito difícil. E me inscrevi no. Igual nós do divórcio. Um momento muito difícil. Tudo É, que tem. A gente não fala, né? Nessa Muita coisa por trás do difícil. Me inscrevi no Isaac, Educação, que estava sorteando um almoço, mas eu não sabia, não conhecia vocês. Eu me inscrevi, eu não sei porquê. Durante a BET Brasil, Isso. eles iam E eu sortear queria na almoço. BET. Eu já ia na BET porque um parceiro, uma empresa que tem um stand lá, me ofereceu uns convites lá de palestra, então eu já ia. E aí, quando apareceu o Isaac, eu vou me inscrever. Não sei por quê. Depois a gente sabe. O universo Sabemos. tinha marcado esse encontro. É isso. E aí ganhei o almoço, né? E passei a seguir, a entender qual era o trabalho, a conhecer. E um almoço foi quase uma terapia de falar das dores e de tudo que estava acontecendo. E foi a partir daí que a gente Era pra começou. ser. Era pra ser. Nossa, gente, mas é muito linda a história de vocês. Isso aqui é só o meio do caminho. É só um meio. Estamos no meio. Não, hoje é um dia Disso. especial, né? Que elas vão Nossa. conhecer um projeto que na época tava só na nossa Na cabeça. cabeça. Tava nem no papel ainda, né? Não Naquela tinha época. nem em casa ainda. Não tinha nem em casa ainda. Não tinha nem em casa. Vocês vão ver o que a gente tá fazendo. Meu Deus. E, assim, eu acho que essa especialização de vocês, que é essa conexão entre escola e família, ela é complexa, porque a gente sabe dos desafios. Quais são os principais desafios para que vocês consigam fazer isso funcionar dentro das escolas que vocês hoje são chamadas? São consultorias que vocês prestam para as escolas? A gente faz a palestra, consultoria e também o trabalho do SOS Gestor Escolar, que é de formação para a equipe de gestão da escola. Legal. A gente passou no começo, nos primeiros anos de SOS Educação, a gente fazia muito esse trabalho presencialmente, estando lá na escola com a equipe de gestão.
E aí isso foi dando pra gente todo o recurso do saber o que eles precisam. Além da nossa ferramenta. experiência própria, né? Daí com uma visão de alguém de fora, porque eu tenho experiência na gestão de escola também da minha carreira, porque eu fui professora, fui gestora de escola. E aí, então hoje a gente atua dessa forma, né? Isso. Palestra, formação. E os desafios. Os desafios, E como que é o desafio para integrar Então, as famílias? É bem desafiador hoje em dia, porque a gente fala, não tem mais aquela fala de a família educa, a escola ensina, e tem uma linha bem clara ali dividindo. Não faz mais sentido isso hoje, não tem mais essa linha tão clara. Hoje não tem como fazer nenhuma das duas coisas isoladamente. A gente, por exemplo, se a gente for pensar o quanto hoje em dia as famílias estão menores, e para muitas crianças, a primeira oportunidade delas conviverem com outras crianças da mesma idade é quando elas vão para a escola. Diferente de quando nós éramos crianças, que a gente convivia com os irmãos, com os primos, Na quando ia rua, brincava. na rua, exatamente. Então hoje não tem mais como, por exemplo, às vezes a escola chama a família para algum desafio que está tendo com o filho, e a família fala assim: não, esse não é meu filho, ele não faz isso em casa. Mas é lógico, porque hoje em casa, eles convivem quase que só com adultos. E com o mundo dentro de casa preparado para eles, para que não haja frustração, para que tudo aconteça no tempo e na forma como eles pressupõem que deveria acontecer. Então, um grande desafio, um deles é esse do conseguir estabelecer o que é papel de cada um dos envolvidos e garantir a personalização no ensino, hoje em dia, que a gente sabe que é importante, mas mantendo o desafio que a criança precisa ter. Conseguir diferenciar o que é personalizar o ensino, e chegar individualmente cada aluno, e o que é preparar esse aluno para viver em sociedade, para fazer parte de um grupo, para conseguir superar os desafios que ele tem e não ter tudo ali de mão beijada para ele. Então, você sente que deu... Você sente que deu uma diferença, assim? Você sentiu a diferença de quando você começou, que você atendia as dores da família, para as dores da família de hoje? São outras dores ou seguir um padrão, assim, de relação de filho com a escola, de estudo? Ou hoje, depois da pandemia, mudou, assim, um pouco? Eu acho que não foi tanto a pandemia, mas foi um movimento que a gente até fala dele, né? Dessa questão do celular na palma da mão, hoje em dia, né, nos últimos anos. O quanto isso foi mudando. Assim, as principais dores em relação a relação do filho com a escola são muito parecidas. É preguiça de estudar, falta de concentração. Mas, hoje, isso não... A gente foi sentindo isso ao longo dos anos. O quanto que hoje em dia a gente recebe muito mais questões de desafios de relacionamento das crianças com outras crianças da mesma idade, com o professor, do que os desafios de aprendizado mesmo. Ou mesmo que nós queiramos abordar desafios de aprendizagem, de aprender a aprender, rotina de estudo, os pais estão tão sobrecarregados e tentando fazer tanta coisa ao mesmo tempo e decididos que os filhos não vão se frustrar, não vão enfrentar os desafios que eles enfrentaram, que aí as crianças, os estudantes, sejam crianças ou adolescentes, eles estão dentro da escola encontrando a dificuldade de superar desafios que são necessários de serem enfrentados para que eles consigam aprender. E aí, isso, tipo, antes a gente podia ir muito direto vamos aqui uma estratégia de ajustar a rotina para o seu filho se concentrar mais, para ele conseguir fazer mais cognitivo, vamos dizer assim, para fazer a lição de casa sem ficar enrolando. Podia ser muito mais prático. Hoje não, tem muita coisa antes disso. E né? aí as famílias, no desespero, com tanto sobrecarga de informações quanto de atividades simultâneas, e esse desejo desesperador de que o filho não sofra, como se enfrentar pequenas frustrações fosse sofrimento, que aí acaba, para as famílias, acabam escapando momentos, estímulos que precisam acontecer dentro de casa. Então, a gente consegue, muitas vezes, quando a gente está conversando com uma família, ou que a escola nos pôs em contato, ou que a família pediu ajuda pela nossa rede social, que a criança está chorando para fazer lição, e que bate no amigo na escola, e que não quer estudar. A gente pergunta, então conta a rotina para a gente, e a gente descobre que os ajustes que precisam acontecer estão na rotina da vida em família e não no estudo em si. Ele está se refletindo. E nem na hora de estudar, né? Tipo, normalmente é fora da hora reflexo, de estudar. né? Reflexo. E existe algum movimento que vocês prevêem que, por exemplo, uma escola que visualiza que isso está acontecendo,
deixa eu chamar esses pais aqui, ou esse grupo de pais, para a gente ter uma conversa, para a gente ter uma troca. As escolas fazem isso normalmente? Como que funciona esse processo? É uma tendência disso acontecer cada vez mais, porque isso está sendo cada vez mais essencial. A escola virar uma fonte de informação confiável para a família. Para a família, não só para criança. Não só para criança, porque os desafios... Porque aquilo que eu falei de hoje não tem mais essa linha clara do que é papel de família e de escola, porque os desafios são muito novos também. Então, para as famílias, é muito difícil. Não dá para olhar para trás e ver o que seu pai fez com você e reproduzir com seu filho, porque os desafios são diferentes. E, por outro lado, ao mesmo tempo que as redes sociais são muito boas, porque trazem muita informação também não é bom às vezes, porque a informação que não é de qualidade acaba se sobrepondo à informação de qualidade. Então, fica muito difícil dessa família conseguir filtrar ali o que é que ela deve seguir. Muito difícil. E aí a gente acredita muito na escola, e hoje tem muita pesquisa já embasando isso, né? Do quanto que quando a escola leva para a família essa formação de pais, essa informação de qualidade, o resultado, até acho que você trouxe alguns dados aí, né? De porcentagens, acaba sendo no desenvolvimento do aluno. BGE e Unicef. Isso, nós fazemos também coberturas de eventos internacionais de educação. Nós somos embaixadoras no Brasil da Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação. Todo ano nós vamos para eventos internacionais. E ao longo deste ano de 2024, saíram resultados de pesquisas mostrando o grande impacto positivo no resultado em termos de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, no resultado do aluno e também da escola como um todo, a partir do momento em que essa família participa, né, do dia a dia do aluno, mas a família sozinha não sabe o que é participar. Muitos ainda acham que é ir na reunião da escola, que também é. Mas é muito mais tempo dedicado a ajustes dentro de casa que vai levar o reflexo para esse estudante dentro da escola. Para esse filho desenvolver hoje habilidades que antes nós desenvolvíamos naturalmente. Os nossos pais não precisavam parar e ensinar pra gente, tipo paciência, foco, concentração, habilidade para lidar com frustrações. Era o ritmo de vida que a gente tinha que favorecia o desenvolvimento dessas habilidades. Esperar a semana inteira para ver o programa de televisão preferido, ou ter que tirar foto. Aguentar o intervalo comercial. Tudo isso ia favorecendo. Posso fazer um comentário polêmico? Pode. Será que esses pais ou essas crianças do passado, ao invés de não precisarem aprender, eles não estavam anestesiados por achar que não existia isso? Porque hoje, vou fazer um comentário, tá? O que eu vejo? Hoje existe uma preocupação, sim, com a questão das questões da inteligência emocional, socioemocional, como que você se relaciona com os seus próximos, né, e com amigos, com professores, como vocês falaram que isso era um desafio. Hoje existe essa necessidade, por exemplo, na Colegar a gente colocou isso como um pilar. Temos lá um pilar socioemocional. Porque nós entendemos que hoje, se você não tem isso na base, nós somos uma escola infantil, mas também que vai até o Fundamental 1, mas se nós não temos isso na base, a gente não entende. Vou falar de uma outra frase. Se você não tem consciência, não existe. A partir do momento que você começa a entender, você começa a passar tudo bem, agora eu tenho questões de frustração, eu entendo. Pequenas frustrações talvez eu entenda, tá? O que você quis dizer, porque você vai tendo um momento da televisão, com o que você comentou, e outro. Eu estou tentando falar aqui e pensar, mas na minha visão, existe uma questão que existem ciclos que os pais passaram, agora eu vou falar por mim, tá? Meu exemplo. Eu, Rodrigo, eu fui um adolescente, uma criança reprimida, então eu não falava, porque eu queria ser o bonzinho. Então, o falar ou combater algo que eu não aceitava, para mim era muito ruim, então eu ficava quieto. Então, ao invés de eu não precisar ter uma inteligência emocional, na verdade, eu escolhi nem pensar nisso. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter consciência disso, comecei a entender, eu falei, cara, eu quero que minha filha também entenda isso. Eu quero que ela vivencie isso. Eu quero que ela sinta. Eu quero que ela sinta as emoções. Eu quero que ela vivencie as emoções. Vocês não acham que eu falei uma loucura? Não, então, é assim, ó, Devaneio. Na verdade... Depois eu corto, se precisar. Não, deixa que não. A verdade é que assim, o que aconteceu foi que, enquanto educadores, as famílias, pai, mãe, avó, tio... Os responsáveis, adultos responsáveis, eles saíram de um ponto em que as crianças, poucas eram ouvidas, podiam se colocar, podiam discordar. Isso. Né? Eu falo poucas porque
eu sou, assim, bem mais velha que você, mas o meu pai e minha mãe eram pessoas, assim, que a gente podia falar, a gente podia se colocar. Mas nós tínhamos regras e limites. Então, as famílias saíram de um extremo em que criança não tem opinião, não fala, para um outro extremo em que as famílias hoje querem que a criança entenda, processe, elabore todos os seus sentimentos. Perfeito. E por isso nós estamos num ponto em que, apesar de nos últimos anos, muitas famílias e muitas escolas, tanto é que tem várias, o maior número de empresas que a gente vê hoje expondo em eventos de educação são empresas que trazem conteúdo socioemocional, felizmente. Porém, os gráficos que mostram os níveis de ansiedade, depressão, automutilação, suicídio entre crianças e adolescentes nunca foram tão grandes. E aí, nós já tivemos agora, recentemente, acesso a estudos que mostram... Vai ser o encontro de gestor de dezembro, aí você tem que participar. Anote. Que nós 19 de pendulamos de um extremo para o outro, porque uma criança... E aí é que está o ponto, ó, que vai ser o seu desafio, já que você ainda tem filhos pequenos. Como que você não tenta consertar o que você acha que seus pais podiam ter feito diferente... dando para sua filha o que você gostaria de ter tido, mas não dando a parte que seus pais deram que fez de você a pessoa que você é hoje. Entendeu? Se você quiser que ela entenda todos os sentimentos dela, por que ela está triste, por que ela não gostou, por que ela não quer só comer essa comida, por que ela não quer vestir essa blusa, por que ela não quer ir na escola hoje, O cérebro dela não está pronto para isso. O cérebro fica pronto 25 aos 25 anos. É. E nós estamos tentando fazer com as crianças e adolescentes alguma coisa que nem nós, enquanto adultos na terapia, temos capacidade de entender todos os nossos sentimentos. Concordo. Então, o que os novos estudos mostram? A gente precisa continuar a respeitar, a dar voz, a deixar falar, a acolher os sentimentos, mas a gente precisa voltar para um equilíbrio em que essa criança não tem que entender todos os porquês do que ela tem que fazer. Porque, por exemplo, a sua filha não tem que entender por que ela tem que ir para a escola. Você pode até explicar. Mas pode ser que ela fale, mas eu não quero, mas eu não gosto. Mas a escola é um inegociável. E ela vai ter que ir, até que quando vai adulta, ela vai entender porque você fez com que ela fosse para a escola. E isso vale para os momentos sem tela, para os momentos em que tem que sentar. Aí, no meio desse bololô todo, tem a tela. E o desequilíbrio que é o aí, problema. Pronto. E aí, quando chega assim, mas se eu falo para ela que tem que... Não vou nem pegar a tela, eu vou pegar ou estudar mesmo. É hora de fazer a lição. Mas a minha filha fica tão triste de ter que parar para fazer a lição. E aí eu quero que ela entenda, e daí vira um choro. E eu já estou indo lá na escola que eu quero que a escola não mande mais lição para minha filha. E o que os pais estão fazendo é tentar ajustar o mundo, ao invés de preparar uma criança para lidar com um mundo em que ela terá desafios para sempre. Para sempre. Se você não deixar que seu filho enfrente pequenos desafios ao longo da vida de estudante, quando ela for adulta... Isso se ela conseguir passar pela transição da adolescência, que aí é o gargalo onde todo mundo está ficando ali. Ela não vai conseguir enfrentar os desafios que você não pode resolver por ela. É por isso que eclode na adolescência. A primeira vez que eles se apaixonam e não são correspondidos. A primeira vez que um grupo decide que, não, mudamos de grupo agora. Aí eles acham que a única saída é acabar com a própria vida, ou ficar fechado no quarto, ou se cortar, porque eles não tiveram experiências de pequenas frustrações, que seja sentar para comer na mesa, sem tela, porque essa é a regra de casa. Mas eu quero, porque eu estou sofrendo. E aí, onde é que a gente passa do ponto e as crianças se perdem? É quando a gente sofre tanto por eles terem que fazer alguma coisa que é boa para eles, mas que eles não estão entendendo o porquê ainda. E aí a gente sobrecarrega os filhos com as explicações do porquê. Sim. Então, refeições sem tela, seu filho, seja a idade que ele tiver, ele não precisa entender agora. Você pode falar. É para o seu bem, é porque atrapalha, é porque você não consegue focar, se concentrar, porque você não vai conseguir se relacionar. Você pode até falar uma vez, fora do horário que você está pondo a regra, em um horário que você está indo para a escola dirigindo, que está levando para a cama, em um horário que você está conversando sobre o assunto. Mas o que a gente passou do ponto e que está gerando problema é esse socioemocional, essa educação socioemocional, passar a ser o objetivo principal e tendo foco em... Não, meu filho, meu filho só vai fazer isso quando ele entender que é bom para ele. E aí...
Talvez Fica nunca muito seja. difícil. Ele não Pra ele, pra visão dele. A Mas permissividade, né? É o problema. A falta de é porque assim, eu entendi das perguntas, eu concordo. Mas aí lá em casa, por exemplo, eu não vou nas perguntas, eu vou no ouvir. Aí eu tenho que me tornar especialista em ouvir. Por mais que eu não faça tantas perguntas, porque a Ana, que tem 4 anos, ela não tem discernimento ainda, eu concordo. Ela não tem ainda, a construção cerebral dela ainda tá muito imatura. Mas eu ouço, porque eu entendo que todo comportamento tem uma comunicação ali. Então, se ela não quer ir pra escola, concordo. Filha, você vai ter que ir na escola. Mas o que será que tá rolando? Pode estar rolando uma vontade de que eu continue a ter o ambiente que eu Brincar. tenho em casa, que todo mundo me atende o tempo todo, Pode que eu posso ser também. brincar o tempo todo. Pode ser E a também. escola é a oportunidade que eles têm para aprender, que Pode ser. vai ter momento de brincadeira, mas vai ter momento de sentar, vai ter momento em que o colega da mesma idade, que é o mesmo brinquedo que você, a atenção dos adultos que em casa, exatamente por essa postura, eu sou especialista em ouvir. Só que a sua filha, quando estiver dentro da sala de aula, ela não será ouvida o tempo todo. Pode ser que não Porque seja. lá a escola é o reflexo do mundo. Não é para ela ser ouvida o tempo todo. Vai ter momento que ela vai ter que ouvir, porque um colega está falando. E aí é assim que a gente fala que a escola é a melhor rede de apoio da família, mas às vezes está mais doído para a família do que para o filho. Porque quando sua filha chegar um dia falando que, nossa, eu queria falar e a professora não deixou, a primeira coisa que os pais fazem é sair correndo. Não, eu vou lá, porque eu quero que minha filha seja ouvida. Mas pode ser que aquela hora era um horário, era um momento que não era a hora. Ela já tinha falado, ou vai falar depois, mas agora era a hora do amigo falar. Ou agora era a hora do silêncio, porque todo mundo está lendo. E é a escola que vai dar para sua filha esse tipo de frustração que não é violento. Mas que se você não for parceiro da escola, você vai lá questionar a escola, ou virar para sua filha e falar: o quê? Que absurdo, essa professora está fazendo tudo errado. E aí tira dela a flexibilidade, a energia, o poder, para ela conseguir se ajustar em situações que vão ajudá-la a construir um arsenal para ela se autorregular, para ela se autoconhecer, para ela ter uma autoestima no sentido de eu sou capaz. Ou, às vezes, eu não gosto muito da minha amiga, que eu tive que fazer o trabalho junto com ela, mas, no fim, acabei descobrindo que gosto. Mas a tendência que a gente tem em casa é fazer só o que eles gostam, do jeito que eles querem, do jeito que eles acham melhor. Me ajuda numa dúvida, então. Vocês duas. Vocês três. Uma dúvida. Tudo bem, ela tem 4 anos, tô pensando agora, tô mostrando pra ela que ela é ouvida, sim, que a opinião dela é respeitada. Estou educando 2 mulheres empoderadas, que elas se posicionem, que elas falem. Eu vou falar mesmo, eu vou me posicionar. Tudo bem, existe a questão pai, mãe, entendi, limites e tudo bem. É que ser ouvido nem sempre é ser atendido, mas Isso, é ouvido. atendido. Isso lá em nem casa, sempre. inclusive, é um critério. Ela sempre será ouvida, mas não necessariamente vai ser atendida. Então, eu sempre busco entender o que está acontecendo. Ah, a hora do banho, vou trazer, vou tirar da escola e vou pro banho. Tem que tomar banho. E agora tem um movimento acontecendo que ela não quer tomar banho. Mas eu entendo, quer continuar brincando. Eu tô mostrando para ela que ela é ouvida, mas vamos supor que eu não estou. Eu sou muito mais rígido, ao ponto de não ouvir tanto, porque eu fico pensando, por exemplo, e se acontecer um bullying na escola? Se acontecer algo que se o professor foi agressivo com ela, fato, né? de fato, e ela não quer ir para a escola porque aconteceu uma violência com ela, seja com o professor, seja com o amigo, seja qualquer outro tipo de violência. Será que se eu fechar essa porta e achar que ela não quer ir para a escola porque é um capricho dela, porque ela quer continuar brincando, não vai ser algo danoso para ela no futuro? O que vocês acham? Se você partir desse pressuposto, sim. E por isso conhecer os filhos é fundamental. Concordo. Porque se você brinca com ela, se você convive, se você conhece e aceita o filho, né? Isso é importante, aceitar o filho que você tem e não que você desejar queria o filho ter. que você gostaria de ter. Porque, assim, tem criança que... mas eu queria só brincar, não queria fazer nada. E aí você conhece seu filho e você vai saber a diferença. E um outro ponto, por isso a importância da relação família-escola. Porque você precisa confiar na escola onde você colocou seus filhos. E confiar na escola é ter uma relação com a equipe de gestão ao ponto de você ir lá e falar, olha, está acontecendo alguma coisa e eu preciso que vocês olhem. Porque o que a gente fala? Escola é prestação de serviço. Prestação de serviço, em prestação de serviço, não existe falha zero. Porque são seres humanos construindo no momento em que eles estão prestando esse serviço. E um professor é um ser humano que, na formação inicial, na contratação, ele é uma pessoa.
sob um estresse, às vezes, que ele está passando em família, na vida pessoal, às vezes falta de maturidade, a formação que a faculdade não está preparando o professor para o desafio que ele tem em sala de aula. Esse professor pode passar por um processo de formação, entende tudo, que maravilhoso, e dentro da sala de aula com o aluno, ele pode ser uma pessoa que não tem as ferramentas, ou não tem o perfil mesmo para ouvir, para colocar as regras, para conseguir que todo mundo aprenda e tenha seu direito respeitado. Então, é papel da gestão da escola acompanhar e é papel da família falar com a gestão para ela ir atrás do que está acontecendo. Então, eu falo que, assim, você não pode considerar só a hipótese de talvez ela não queira ir porque o professor é bravo. Você tem que considerar todas as hipóteses. Ah, sim, não, eu quis dizer num caso conceitual que estava acontecendo isso. Não que eu não suponho. Né? Por exemplo, quando porque essa família não tem o hábito de ouvir, quando tiver uma coisa séria acontecendo, ela também não vai ouvir. Né? Isso, aí não ouve nem no momento sério e nem no... Porque o celular cuida, né? É essa questão do equilíbrio que é difícil. É o equilíbrio. E conhecer os filhos, que assim, se você não brinca com seu filho, você nem cria o vínculo. Porque essa questão do bullying, qual que é o maior desafio? Porque quem sofre bullying não quer contar. Porque não quer... Tem uma palestra que a gente faz só sobre bullying. Quem está no papel de sofrer bullying, a última coisa que ela quer é ser exposta. E qual que é a reação dos pais se sabem que o filho está sofrendo bullying? Vai à escola, vou falar, vou acabar com isso. E é exatamente o que a criança não quer, ou o adolescente. Então é muito sutil, muito difícil de lidar com tudo isso, sem dúvida. Tem uma frase que eu ouvi hoje muito poderosa que é fonte confiável para a família. Isso é o que a escola... Ser uma fonte. A escola precisa ser uma fonte confiável. Você falou de confiança, é um ambiente seguro. Nós falamos também, a gente fez uma live... essa semana, né? Semana agora com a Mari, né? Com a Mari Furtado. E nós falamos sobre a importância da escola ser acolhedora, mas no sentido não só de acolher o filho, mas acolher a família nas suas preocupações, ansiedades, no seu convívio, né? A gente vai mostrar, né, a escola para vocês daqui a pouco, Tá. entender. Então, e daí tem um desafio de acolher a família e aí vem o desafio na relação da escola com a família, que é um paralelo da relação da família com o filho. Que é assim, acolher a família é importante? Nós já atendemos caso em que a gente estava prestando consultoria na escola e precisamos ajudar a escola porque tinha uma família que a criança chegava todos os dias atrasada para a aula, mas assim, 1h30, 2 horas, todos os dias. Aí chama a família, aí a mãe veio e falou, mas eu não quero meu filho sofrendo pressão de horário nessa idade. Tinha 6 anos. 6 para 7 anos. Eu não quero que ele sofra pressão de horário. Então, todas as manhãs, ele vai acordar a hora que ele quiser, espreguiçar. Ele gosta de se espreguiçar por bastante tempo, eu não vou apressar. Então, tá bom, mãe, vamos mudar ele pro vespertino? Não, à tarde Ele é muito passa calor. muito calor. Eu não gosto que ele sue. E à tarde faz sol. Então, ele vai ficar no matutino? Vai. Então, ele precisa chegar no horário. Mas aí, qual que é o desafio? Para essa mãe, acolhê-la é deixar o filho chegar a hora que ele quiser, todos os dias. Então, a escola também se depara com desafios que vêm, que para mim é um paralelo entre o desafio que a família enfrenta com o filho. Porque lógico que eu quero que a minha filha... Não quero colocar pressão de horário, desespero, mas eu preciso ensinar a minha filha a assumir responsabilidade. Agora, eu preciso... onde está o ajuste? Que daí nós ajudamos essa mãe. Essa criança precisava de um ajuste na noite anterior. Ir para a cama mais cedo, para acordar mais cedo e espreguiçar o tempo que ela quiser. O processo dela de ir para a escola. Mas lembrando que o futuro todo dele vai estar muito vinculado ao quanto a própria mãe mostra a importância da escola, e quem estava sendo prejudicado não eram só os colegas de quando ele entrava lá no meio de um processo que já estava andando, era ele. 1 hora depois ele chega, os grupos estão formados, o início está feito. Quanto melhor a escola, maior o prejuízo para essa criança, porque esse início de aula é todo um processo de acolhimento, de fazer a criança sentir à vontade, e ele estava perdendo tudo isso. Mas, segundo a visão da mãe, ela estava ouvindo o filho e ela queria ser acolhida. Então, assim, entrou na permissividade. Então, são muitos desafios. Nossa, muito, né? Como que a gente faz para resolver? Eu queria fazer uma pergunta. Chama essa educação. Chama essa educação. SOS Educação! Vai lá. Sou eu agora que comando o podcast. Vai lá, é seu podcast. Não, quando você contou da sua história da infância, né?
eu fiquei pensando, o que te fez se sentir acolhida na escola, tendo uma necessidade especial? Aham. O que aconteceu ali que fazia você querer ir para a escola, né? Se sentir Deixa eu parte? te contar, minha próxima pergunta era essa. É mentira. Ah, Não era exatamente essa, eu ia perguntar de diferenças, não só de diversidade racial, mas também diversidade com pessoas que têm um tipo de deficiência. inclusão. Então, é um assunto que eu amo, E é o né? final da história que a gente não contou, né? Mas eu vou deixar para ser a frase final. Então, mas Então assim, ó, vai. o que sem ter a cobrança por um processo de inclusão perfeito, que esse processo não existia, a escola de fato me fez acreditar que eu era tão capaz quanto as outras crianças. Em nenhum momento eu me senti. Eu sabia que eu era diferente. Meu pai nunca escondeu isso de mim. Eu sabia que eu precisava de ajuda para subir um pequeno degrau, dependendo da situação ali, eu precisava de ajuda. Mas isso nunca me fez me sentir inferior. E aí, eu sempre falo que eu tenho certeza que se fosse hoje, como a minha deficiência mais aparente na forma de andar, na marcha, a escola me dispensaria da educação física. E isso não aconteceu, isso nunca ocorreu para ninguém fazer. Mas eu ia para a aula de educação física e a professora falava assim para mim, Roberta, enquanto os seus colegas vão dar 5 voltas correndo na quadra, você me ajuda a arrumar tudo que a gente precisa arrumar aqui para a atividade que a gente vai fazer? Mas eu me sentia o máximo. Fazer você participar. né? E sabe o que ela fazia? A última volta, ela falava, gente, a última volta é para vocês descansarem, não é para correr, é para caminhar devagarinho. Aí ela falava para mim, acabamos, pode ir com eles. Eu chegava com eles da corrida Pertencimento. e entrava na atividade. E aí, eu mesmo, toda vez que eu conto isso, eu fico arrepiada. E isso é possível de ser feito com crianças divergentes, com criança atípica. Hoje existe estudo que mostra o que a gente pode fazer. E eu que descobri a minha alimentação, ninguém falava para mim, isso aqui você não consegue. O que você não conseguir, você fala. Aí a gente vê como é que faz. E isso é muito legal, ao invés de alguém falar, isso aqui não, porque que hoje os pais, para super proteger, especialmente crianças com alguma deficiência, muitas vezes os pais pedem para a escola. Dispensa, deixa meu filho fazer tal coisa sozinho. Eu falo, gente, não é isso que seu filho quer. Não é isso. Isso não é inclusão, não é pôr dentro da sala, mas ele ficar numa redoma separado. É ele ter oportunidades iguais, mas ele vai ter que descobrir, inclusive, o que aconteceu comigo, descobrir potencial, capacidade que eu tinha, que ninguém sabia que eu tinha. Se fosse seguir só a previsão médica, eu não estaria aqui hoje com vocês. Eu seria alguém que estaria sentado em casa achando que eu não era capaz de nada, né? Então, dar a oportunidade para eu encontrar onde estavam os limites, daí eu pedir ajuda, esse é o ponto principal que a escola fez. Maravilhoso. Fez ela se sentir pertencente. Sim. O que é pertencer, né, gente? Pertencimento tem 3 necessidades básicas para a motivação para os estudos: autonomia, pertencimento e sentimento de competência. Então, os 3 pontos a escola conseguiu me dar. Isso é uma teoria recente, que inclusive é a base também da educação de Singapura, mas os meus professores, uma escola pública lá atrás, eles me deram esses 3 pontos. A autonomia, pertencimento. Autonomia, sentimento de competência e pertencimento. São esses 3. O sentimento de competência, ele só vem se você der autonomia, porque daí a criança descobre do que ela é capaz. Caramba. Encerramos o podcast. Nossa, eu adorei isso. Mas como faz sentido? E E é essa é a tudo base que- de Singapura, então? É a teoria da autodeterminação. Ah, É a teoria da autodeterminação. eu tava perguntando aquela questão, porque assim, acho que existiu muitos comentários na internet sobre permissividade, autoritarismo, e esse choque, né? E aí, educação positiva, disciplina positiva e qualquer outra coisa positiva. Por isso que eu tava entrando um pouco mais nisso, porque às vezes eu acho que é um grande desafio para os pais. Como vocês falaram, né? Que é, por exemplo, você vê a internet... A internet tá falando pra eu fazer isso, eu tô apertando esse botão aqui, tô fazendo. Aí o outro fala que tem que bater. Aí o outro fala que não pode bater porque senão é crime, que realmente é crime. E aí? Onde ele fica, né? É difícil. Então, a escola, ela pode ser um elo... Um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio para trazer, ajudar essa família a se equilibrar, né? Então, eu adorei que... Thaís, eu marquei aqui a sua frase. Que você falou Eu já até esqueci de novo, mas eu vou voltar aqui. Fonte confiável para a família. Adorei. Fonte confiável. E deixa eu fazer uma pergunta. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Tem 2 perguntas que eu faço para todo mundo que passa aqui. A primeira pergunta é: como hoje a SOS Educação transforma o mundo?
que ela muda o mundo? Todo mundo olhou pra você, então você que tem que percebi. responder. Você se sentiu pressionada? Se não, se sinta pressionada. Eu sinto muito essa educação mudando o mundo a cada final de palestra, porque ela muda as pessoas. Ela faz professores que estavam prestes a desistir de sala de aula não desistirem mais. Ela faz pais que não estavam acreditando no potencial máximo dos filhos passarem a acreditar. Ela faz gestores de escola que estavam prestes também a desistir da educação, a resgatar a missão que eles têm. Então, eu acho que muda o mundo fazendo as pessoas acreditarem que todo mundo é capaz de aprender e que a gente não pode desistir dessa missão. Nossa, que lindo. Gostei. Muito bom. E uma pergunta para vocês agora. Uma pergunta pessoal. Posso fazer? Pode. O que é família para vocês? Família é quem fica... Eu fico até com vontade de chorar agora, porque... Família é quem fica quando todo mundo... A família é quem fica quando você está passando uma situação muito difícil e olha ao redor e percebe que tem um monte de gente saindo de fininho na hora que você mais precisava. E muitas vezes não são pessoas do seu sangue, algumas vezes são. Eu tenho meu irmão, minha irmã, meus sobrinhos que são minha vida, mas eu tenho pessoas que eu chamava de família e que quando eu mais precisava, elas viraram as costas e sumiram. E tentaram voltar depois que eu estava bem, mas aí elas já não são nem famílias, nem amigos, não são pessoas com quem eu quero me relacionar. Mas família não é só quem é sangue, mas é quem fica ali junto com você, mesmo sem saber o que falar às vezes, mas só estende a mão quando a gente mais precisa. Quando o mundo muda as perguntas, né? Quem fica quando ele muda tudo. Gostei, já virou minha resposta. Idem. Nossa, é idem. E você falou uma coisa que ninguém falou até agora, foram mais de 40 episódios, mas você falou numa profundidade tão grande que é verdade. Porque quando acontecem as coisas da nossa vida, parece que a gente fica radioativo, né? Meu Deus, o que aconteceu? Eu era tão, né? E agora eu sou... Nossa, que incrível. Obrigado por essa inspiração. E você, Thaís? Acho que a gente pode deixar essa Idem dois. Mama falou. Família é tudo. Não, eu acho que pode deixar essa resposta aí. Até deixa a resposta na mão. Essa. E Marina, você já respondeu 4 vezes, respondo pra 5ª vez. Eu gostei muito de quem Idem, fica. idem. Quem fica Idem. quando o mundo muda as perguntas. É quem fica é a sua O família. mundo muda as perguntas. O mundo muda as perguntas muito, né? Às vezes ele muda tão rápido, né? Às vezes ele muda até o chão, né? Que a gente tá pisando. Ah, isso muda bastante, meu Deus. Então, vamos chegando ao final do podcast. Quero agradecer vocês novamente pelo bate-papo. Passamos o tempo. Mas sabe por que passamos? Porque foi gostosa a conversa, né? Vocês tiraram dúvidas, a gente pensou aqui juntos aqui em outros formatos, outras possibilidades. Que essa é a ideia. É trazer para os pais que eles possam aí refletir e falar, poxa, eu assisti, eu ouvi, eu saí daqui com uma inspiração, com uma ideia, com uma dica. E como as pessoas acham vocês nas redes sociais? Então, antes de você falar como acha, deixa eu fazer a minha fala final que, depois que o nosso trabalho estava caminhando, eu descobri na neurociência cognitiva que eu sou a prova viva de uma das descobertas mais recentes da neurociência, que é a neuroplasticidade. Então, a minha história de superação e de ter conseguido realizar na vida tudo que eu sonhei é o resultado da parceria entre a minha família e a escola. Porque o que a neurociência cognitiva comprovou é que a expectativa positiva que a escola e a família passam para uma criança ou para um adolescente em relação à capacidade que ele tem de superar desafios, essa expectativa positiva da família e da escola tem um poder tão grande que chega a modificar o cérebro, inclusive fisicamente. Então, eu sou o resultado dessa expectativa positiva e é essa mensagem que eu deixo para quem estiver assistindo, né? Esse poder enorme. Nossa, muda mesmo. E a neuroplasticidade é algo que é novo, né? Está sendo discutido agora. Finalizando o nosso episódio, eu quero antes perguntar para vocês como as pessoas acham vocês nas redes sociais. Estamos no @SOS Educação, em todos os lugares. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok. TikTok também? Esses todos. Uau! E também, para quem é escola, no @SOS Gestor Escolar. Também no podcast, SOS Gestor Escolar no Spotify.
e no YouTube. Inclusive, eu participei. Isso, tivemos convidada de honra. Show de bola. você foi no podcast. Não fui. Não Foi foi, um vídeo, o vídeo. Cada episódio nós contamos uma situação de Um sufoco. perrengue do dia a dia da escola. E nós convidamos 2 gestores para mandarem um vídeo contando como que enfrentariam aquela situação. Nossa, muito perrengue. E nem começou ainda. É. Marina tem vários Não, perrengues, eu tinha inclusive. acabado de voltar do 25 de março. É um perrengue, já é um perrengue. Foi um Já tava no mood de perrengue. Já tava. E você, Marina, como as pessoas te encontram? Marina Valverde, _oficial. Então, quero agradecer novamente vocês pelo tempo, pela energia, pelo conteúdo. As pessoas de casa, eu tenho certeza que vão absorver muita, muita coisa boa. E obrigado você que ficou aqui até o final. Não se esqueça de seguir pelo Spotify ou pelo YouTube. Lembrando também, vai lá, entra na escolacolegare.com.br ou @escola.colegare e veja a nossa transformação, né? Transformação amorosa que nós estamos querendo fazer nesse mundo, entendendo que a criança é o centro de tudo. Celuz, que é a nossa plataforma de ensino para educação parental, para ajudar vocês que estão na casa de vocês com desafios com seus filhos. Brinquedos Peplin, onde você brinca, aprendendo, conectando, se divertindo. A Roberta falou aqui da importância da conexão entre os pais, né, e os filhos, usando a brincadeira, e a Brinquedos Peplin, ela pensa exatamente nisso. E a Âmaga, que veste agora o podcaster. Também veste. quero, Âmaga. Âmaga, anota aí. Hashtag Âmaga, também quero. Que, inclusive, teremos um episódio especial com a Âmaga também aqui em breve. Obrigado, vejo você daqui uma semana.